Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, todo início de mês estarei trazendo um vídeo um pouco mais longo. E alternando, eu tenho trazido um vídeo da série de leitura sobre Ser e Tempo e depois um vídeo de algum assunto de tema variado. Então, neste mês nós estaremos dando continuidade à nossa leitura da obra Ser e Tempo de Martin Heidegger. Nós estaremos estudando hoje os parágrafos de número 55 e o parágrafo de número 56. Eu já peço aí que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje, portanto, nós estaremos estudando o parágrafo de número 55 e o parágrafo de número 56. Esses são parágrafos um pouco mais breves, né? Porque eles estarão dando assim o quadro geral do que o Heidegger vai estar chamando de consciência. Então, o que é isso que o Heidegger está chamando de consciência? E aí, para vocês que já estão familiarizados com a leitura de Ser e Tempo, se você não estiver, não tem um problema, mas caso você já esteja familiarizado, quando você chega nesse parágrafo 55, talvez você já tenha aí se espantado que o Heidegger vai falar de consciência. Por quê? Porque nós estamos estudando até aqui que tudo que o Heidegger critica é a noção de consciência, de subjetividade, de mente, de sujeito. Então, como assim ele vai agora estar falando de consciência? Parece, portanto, algo totalmente estranho ao resto da obra. Parece que tudo que a gente leu até aqui, a última coisa que a gente esperaria acontecer é o Heidegger falar de consciência. Eu mesmo, quando eu cheguei nessa parte, eu achei muito estranho. Como assim nós temos uma parte sobre consciência? Se o Heidegger, a todo tempo, até onde a gente veio, está criticando essa noção. E a gente viu, quando a gente chegou aqui no capítulo de número 2, da segunda parte, que a gente vai trabalhar a questão da atestação conforme ao Dasein de um poder ser próprio e o ser resoluto. Então, o que está acontecendo aqui? O Heidegger vai trabalhar que existe algum testemunho, algo que dá uma atestação de que o Dasein tem um poder ser próprio. Ademais, a gente vai ver que o Dasein era um ser resoluto, que tem a ver com tomar uma decisão, com tomar uma escolha. Então, nós vamos estar estudando como essa escolha por si mesmo, escolha por uma existência própria, ela é testemunhada pelo próprio Dasein. Ela é atestada pelo próprio Dasein. E é nesse sentido, então, que a gente vai estudar a questão da consciência. Essa questão vai ir para além dos parágrafos 55 e 56, ela também vai aparecer no 57, no 58, no 59, até o 60. Então, hoje a gente vai estar só abrindo esse assunto. Então, a gente vai estudar os parágrafos 55 e 56. O parágrafo 55 ele é intitulado Fundamentos Ontológico-Existenciais da Consciência e o parágrafo 56 é o caráter de apelo da consciência. Por mais que eu esteja usando a tradução do Fausto Castilho, que usa a expressão existenciário ao invés de existencial para caracterizar as estruturas ontológicas fundamentais do Dasein, eu vou estar utilizando o termo mais tradicional, que é o termo existencial, ao invés do termo do Fausto Castilho, que é o termo existenciário. E assim a gente evita algumas confusões. Então vamos para o parágrafo 55. No parágrafo 55, intitulado Os Fundamentos Ontológicos Existenciais da Consciência, o Heidegger, então, vai trazer algumas noções para a gente entender o que ele está denominando como consciência. E aqui já começa uma questão problemática. Vamos lá. Nós vimos que o Heidegger a todo tempo está criticando as noções de consciência. O Heidegger não usa a noção de subjetividade, ele não usa a noção de consciência, ele não usa a noção de alma, ele não usa a noção de mente. Por que ele não usa essas noções? Porque essas noções, por trás dela, está uma ideia de que existe o sujeito e o mundo, de que existe a consciência e seu objeto, e que essas duas coisas são polos de alguma forma separados. Então, de um lado você tem o sujeito, do outro lado você tem o objeto. De um lado você tem a consciência, do outro lado você tem o mundo. O Heidegger está querendo quebrar um pouco com essa distinção entre sujeito e objeto, consciência e mundo. Porque ele entende que o mundo ele
faz parte da constituição do sujeito. Então, o mundo não é uma coisa separada do sujeito, mas o mundo está na própria constituição do sujeito. Nós somos as nossas circunstâncias. Nós somos o nosso mundo. Então, eu sou o meu mundo. O mundo onde eu estou situado é a rede de significados que me constitui. Ele não é separado de mim. Eu habito o meu mundo. O mundo é minha casa. E esse mundo é constituído por mim. Sou eu que atribuo significado ao meu mundo. Sou eu que pinto o meu mundo com minha afetividade. Sou eu que dou sentido ao meu mundo. O mundo é uma rede de sentidos, uma rede de significados. Portanto, o mundo ele é constituído por mim. No entanto, este mundo não é constituído por mim como se eu fosse um sujeito, como se eu fosse uma consciência, ou como se eu fosse uma mente encapsulada. Na verdade, eu sou abertura, eu não sou interioridade. Eu não sou um sujeito interno que constitui um mundo externo. Na verdade, eu sou a própria exterioridade. Eu sou o meu próprio mundo. Então, nesse sentido, Heidegger evita qualquer termo que dê a ideia de interioridade, de um sujeito interior, de uma consciência interior, de um sujeito interno. Portanto, é por isso que é estranho que neste parágrafo 55 ele esteja falando de consciência. Como assim o Dasein tem uma consciência? E aqui a gente então precisa trabalhar com uma distinção entre duas palavras que aparecem no alemão. Uma é Gewissen e outra é Bewusstsein. Eu não sei exatamente como pronuncia, mas são duas palavras no alemão para consciência, elas têm um sentido um pouco diferente. E aqui a gente já precisa trabalhar essa distinção. A primeira palavra, Gewissen, ela significa consciência moral. É uma consciência no sentido de saber diferenciar o que é bom e o que é mal. Então, por exemplo, quando eu falo para você, siga a sua consciência, haja de acordo com sua consciência, eu estou falando de quê? De consciência moral. Ou seja, siga a sua consciência moral. Siga o que sua consciência diz para você sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então, de um lado, a gente pode ter consciência nesse sentido moral. Uma consciência que vai dizer para a gente aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que é mal. Esse é um primeiro sentido de consciência. Um segundo sentido de consciência é esse que a gente estava falando, que é o Bewusstsein, que é a consciência no sentido psicológico, ou a consciência no sentido de estados mentais. Quando eu falo, por exemplo, eu estou consciente do que aconteceu, ou seja, eu tenho um conhecimento, eu tenho um saber consciente do que houve. Ou quando eu falo, os animais têm consciência? Quando eu faço essa pergunta, geralmente eu estou querendo perguntar se os animais têm uma senciência, uma consciência fenomenal, ou seja, uma capacidade de experienciar. Então existe a consciência nesse sentido psicológico, consciência enquanto capacidade de experienciar vivências, e eu tenho a consciência no sentido moral, que é a consciência no sentido do conhecimento do bem e do mal. As duas palavras, elas têm como raiz a noção de saber. Então, de um lado, a consciência como Gewissen é a ideia de uma consciência de saber o que é bom e o que é mal, o que é certo, o que é errado. Já a consciência, no sentido de Bewusstsein, é a consciência no sentido de saber da minha própria experiência. Então, de ter um conhecimento da minha própria vivência ou dos meus próprios estados mentais. Qual é dos dois termos o que o Heidegger está usando aqui? Dos dois termos, aquele que o Heidegger está utilizando neste contexto é o termo Gewissen, ou seja, consciência no sentido de conhecimento do bem e do mal, ou seja, consciência moral. Então, talvez, sabendo disso, a gente já fica menos preocupado, no sentido de saber assim, então Heidegger aqui não está introduzindo uma noção de consciência psicológica, de consciência experiencial. Mas mesmo assim não resolve o problema. Por quê? De duas coisas. Primeiro que consciência moral, tradicionalmente, também é entendida como parte do psicológico, como parte da nossa mente interna. Nós temos na nossa mente interna uma faculdade, ou nós temos na nossa mente interna um tipo de operação, que, digamos assim, nos informa sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por exemplo, na psicanálise, a gente tem o superego. O superego é uma instância psíquica que vai nos informar
o que é moralmente certo, o que é moralmente errado. Em outros estudos, a gente poderia pensar que a consciência moral é uma das faculdades da alma, ou uma das faculdades da mente. Portanto, ainda nós estamos num campo problemático. Mas a situação fica ainda mais problemática para quem também já está familiarizado com o ser e tempo, e a todo tempo o Heidegger fala que ele não está fazendo qualquer análise moral. Então, como que pode, depois do Heidegger insistir que ser e tempo não tem nada a ver com ética, com moralidade, é claro que o ser e tempo pode fundamentar uma ética, o Heidegger não nega isso, ele vai falar assim, olha, ser e tempo pode fundamentar uma ética, pode fundamentar uma psicologia, pode fundamentar uma antropologia, mas o objetivo do livro não é esse, o objetivo do livro é o fundamento, ou seja, não é fazer uma psicologia, mas fazer aquilo que torna possível uma psicologia. Não é fazer uma antropologia, mas é fazer aquilo que torna possível uma antropologia. Não é fazer uma ética ou moral, mas fazer aquilo que torna possível uma ética ou moral. Ou seja, é fazer fundamentos. E aí, a partir desses fundamentos, outros teóricos podem construir uma ética, podem construir uma psicologia, podem construir uma antropologia. Se é uma questão de fundamentos, então aqui não tem discussão moral ainda. É uma discussão pré-moral. Se é uma discussão pré-moral, como ele pode, então, estar usando o conceito de consciência moral, de Gewissen? Então, aqui nós temos um outro problema. Então, desde esse começo, nós nos encontramos numa situação bem complicada. E, de novo, é espantoso. Para qualquer pessoa que lê Ser e Tempo, quando chega no parágrafo 55, existe algo que parece muito estranho estar acontecendo, que é o uso do termo consciência. Mas vamos ver, então, como que esse problema estranho vai se resolvendo e se clarificando à medida que a gente vai entendendo o que o Heidegger quer dizer por consciência. Ele diz, a consciência, de algum modo, dá a entender algo. A consciência abre. E por isso pertence ao âmbito dos fenômenos existenciais constitutivos do ser aí, como a abertura. Aqui já tem bastante coisa só nessa frase para a gente aqui pensar. Primeiro que a consciência abre. Ou seja, a consciência não é uma coisa interior. Ela não fecha, ela não encapsula, ela não tem a ver com um sujeito ou uma consciência fechada, mas ela tem a ver com abertura. Abertura. E o que é abertura? É abertura de mundo. E a gente já viu que essa abertura constitui o aí do ser aí, ou seja, constitui o seu mundo, o seu campo, o seu horizonte. Neste sentido, a consciência ela abre. E nós vimos já na primeira parte de Ser e Tempo que essa abertura ela envolve 3 estruturas ou 3 modalidades. Quais são elas? A compreensão ou entendimento, a disposição afetiva e o discurso. Por quê? O mundo ele já se abre como estruturado pela linguagem. O mundo ele é linguagem. Então, por exemplo, se você, onde você estiver, você olhar ao redor, o que você vê? Você vê copo, você às vezes vê uma mesa, uma cadeira, uma escrivaninha, um guarda-roupa, ou um armário, uma estante de livros. Então você começa a ver várias coisas. Tudo isso que você está vendo são signos, e significado. Eles têm significado. Você não vê um objeto vazio, um objeto puro. Você vê o objeto enquanto uma coisa específica. Então, por exemplo, se eu olhar ao meu redor, eu tenho esta garrafinha. Eu não estou vendo apenas um objeto. Eu estou vendo um objeto como sendo uma garrafa. E esse objeto é uma garrafa na medida em que esse objeto está para mim como algo que eu faço uso para beber. Então, esse objeto tem um significado. Esse objeto, na verdade, ele é o seu próprio significado. Porque ele só é uma garrafinha de água na medida em que eu utilizo-me dele para matar a minha sede. Na medida em que eu atribuo a ele esse sentido, essa significação.
Então perceba que o mundo se abre para a gente como significado. Tudo que está ao nosso redor é significado. Nada é uma coisa, um dado puro. Todas as coisas que aparecem para mim no horizonte do mundo, elas aparecem como tendo um sentido, como tendo um significado. Esse significado que cada objeto tem no horizonte do mundo não é isolado desse horizonte. Essa garrafinha de água, ela não tem um sentido isolado das demais coisas que estão no seu horizonte. Então, por exemplo, eu tenho aqui livros, eu tenho lápis, eu tenho canetas, eu tenho várias coisas que estão no meu horizonte. Mas perceba que nenhuma dessas coisas está, em certo sentido, isolada das demais coisas. Todas as coisas remetem umas às outras. Há uma relação, portanto, de remissão entre as coisas que me aparecem no mundo. Então, por exemplo, um caderno, ele remete à escrivaninha. Um caderno, ele remete ao lápis. Um caderno, ele remete às coisas que eu utilizo, ao livro. Porque eles estão numa rede compartilhada. Numa rede de associação um com o outro. Eles são signos. O que é um signo? É uma coisa que remete a outra coisa. Meu caderno remete ao lápis, que remete à escrivaninha, que remete à estante de livros. Se eu coloco, por exemplo, um caderno dentro de uma geladeira, eu quebro essa rede de significados esperada. Porque cada coisa também ocupa o seu lugar nesse horizonte do mundo a depender dessa rede remissiva de signos. Então, é por isso que um caderno dentro de uma geladeira é uma coisa que quebra essa rede de significados. Então, a primeira coisa a entender é que o próprio mundo ele está estruturado como linguagem. O mundo é, ele mesmo, uma rede de significados. Então, primeiramente, o mundo se abre para mim como um mundo estruturado como linguagem, como um mundo que é uma rede ou trama de significados. Em segundo lugar, além de eu atribuir sentido ao meu mundo, eu também pinto este mundo com a minha afetividade. Então, esse mundo que se abre para mim, esse campo de vivência, além dele estar estruturado como linguagem, ele está pintado com a minha afetividade. Então, é por isso, por exemplo, que se eu acordo triste, vamos supor que eu estou deprimido. Tradicionalmente, a gente pensa que depressão tem a ver com uma questão interna, com uma questão da psicológica interna. Mas não pode ser, porque como a gente viu, há toda uma crítica na obra Ser e Tempo a qualquer noção internalista ou a qualquer noção mentalista. Então, na verdade, a afetividade ela não pinta uma coisa interna, ela pinta meu mundo. É por isso, então, que às vezes a gente ouve uma pessoa que está triste que ela fala: nossa, o mundo hoje está cinzento para mim. Ou seja, é porque a afetividade ela não é uma questão interna, ela é uma questão que pinta o próprio mundo. Só que o que acontece? Então, se o meu mundo já é estruturado como linguagem e esse mundo é pintado pela afetividade, eu posso fazer uma articulação dessa estrutura do mundo com essa experiência ou vivência afetiva. Essa articulação ela é chamada de discurso. Discurso é uma articulação na linguagem que pode ser verbal ou pode não ser verbal da estrutura do mundo. E a minha linguagem, seja ela verbal ou não verbal, ela espelha a própria linguagem do mundo. O próprio mundo já tem uma linguagem. O próprio mundo já tem uma semântica, ou seja, cada coisa tem seu significado. O próprio mundo já tem uma sintaxe, ou seja, as coisas estão relacionadas no mundo de acordo com certas regras. Né? Por isso que eu não posso colocar o meu caderno na geladeira. Então, a sintaxe do mundo, a semântica do mundo, ela antecede a semântica ou a sintaxe da linguagem verbal, por exemplo. Ou da linguagem gestual, que seria já no campo do discurso. O discurso ele não precisa ser verbal, ele pode ser não verbal. Então, a gente envolve essas três estruturas da abertura. A primeira diz respeito à abertura do mundo, que eu compreendo o mundo como uma rede ou trama de significados, eu chamo isso de compreensão ou entendimento. O mundo se abre para mim nas suas possibilidades de significações. Em segundo lugar, eu pinto o mundo com a minha afetividade. E em terceiro lugar, eu posso articular isso por meio do discurso. Então, a gente pode continuar o texto que diz assim: pela abertura, o ente que denominamos Dasein tem a possibilidade de ser o seu aí. Com seu mundo, ele é para si mesmo aí, e o é sem dúvida do pronto e no mais das vezes.
por ter aberto o poder ser a partir do mundo de que se ocupa. O poder ser, como que o Dasein existe, já se entregou cada vez a determinadas possibilidades. Isso é o que a gente acabou de considerar. E aí, o Dasein, como ser com entendedor, pode ouvir os outros, perdendo-se na publicidade de agente e em seu falatório. O Dasein, ao ouvir o agente ela mesma, deixa de ouvir o seu próprio si mesmo. Então aqui a gente já tem uma outra questão importante. Na medida em que o Dasein vive no seu mundo, ele se ocupa das coisas do mundo, se ocupa dos objetos, da garrafinha de água, ou se preocupa também com o outro, ele vai, digamos assim, sendo absorvido por este mundo. E aí, geralmente, o Dasein vai ser absorvido pelo mundo da cotidianidade, ou seja, pelo mundo do dia a dia. E aí a gente tem uma questão que é o que o Heidegger vai chamar de impessoal ou de agente, que é uma coisa que a gente também já trabalhou em outros vídeos, né, e que o Heidegger já trabalhou em outras sessões. O que é o agente? O agente tem a ver com o modo de vida cotidiano, ou seja, com o modo de vida em que eu faço aquilo que já está posto para que eu faça. Eu penso aquilo que já está posto para que eu pense. E que eu, então, adoto um tipo de comportamento ou de vivência que não tem a ver comigo mesmo, mas tem mais a ver com aquilo que já está posto. Aquilo que já está posto pelo público. Aquilo que já está posto pelo mediano. Então, por exemplo, geralmente eu vivo o meu dia a dia, eu já nasço, né, num mundo que já tem certos parâmetros, que já tem certos padrões, que já tem sua própria lógica, que já tem a sua própria maneira de pensar. Isso a gente vai chamar de agente ou de impessoal. Por que a gente chama de agente ou de impessoal? É impessoal porque não é algo que uma pessoa colocou. Não é algo que é posto por uma pessoa. É algo que está no geral, que está assim numa compreensão compartilhada por todos e que já está dado. Ou às vezes a gente também chama de agente, porque é uma coisa que ninguém é. E aí é como se fosse agente. Por exemplo, quando alguém pergunta assim, nossa, o que você pensa sobre política? E aí você responde, a gente pensa, ou seja, você não está respondendo o que você mesmo pensa. Você meio que generaliza, a gente, tipo assim, a gente em geral, a gente pensa isso. Então, ou a gente faz isso. Então fica uma coisa meio impessoalizada. Não tem nada de moral nisso, né? É apenas o modo como nós nos encontramos na vida cotidiana. Né? Na vida cotidiana, a gente tem que seguir já meio que aquilo que já está posto. A gente já tem uma maneira de pensar que já está posta, a gente já tem uma maneira de agir que já está posta. A gente viu que essa vivência cotidiana, ela também envolve as suas próprias estruturas, que são as estruturas da decadência, né? Porque a gente vai chamar esse estar na vida cotidiana como um cair na vida cotidiana, como um se absorver. E às vezes a gente vai chamar isso de decadência, que também não tem conotação moral. Sempre importante colocar isso. Não é uma queda no pecado, né? É apenas uma queda no sentido de ser absorvido na vida cotidiana. E esse ser absorvido na vida cotidiana envolve 3 estruturas, né? Que a gente já viu. Envolve o falatório. O que é o falatório? Eu simplesmente pego o que já está dado, internalizo e repito. Então o falatório mais ou menos já tem tipo assim, um discurso compartilhado. Eu pego esse discurso, assumo ele para mim e repito e passo para frente. Então existe uma dada maneira de pensar, dadas ideias, dados conceitos, dadas noções que já estão postas, e eu simplesmente assumo essas noções e passo para frente, eu só repito elas. Existe também a curiosidade. O que é a curiosidade? A curiosidade significa que eu pulo de tarefa em tarefa sem me deter em nenhuma delas. Então eu acordo de manhã, eu escovo os meus dentes, eu tomo meu banho, eu pego o ônibus, vou para o trabalho, chego do trabalho, janto, almoço, sei lá, depois eu vou para a escola, então eu já tenho, ou depois eu vou para a faculdade, então eu já tenho uma rotina. E essa rotina, eu não me detenho em nada do que eu faço, eu simplesmente vou pulando de tarefa em tarefa. E tem a equivocidade, né? Porque, na verdade, o mundo cotidiano, ele meio que distorce tudo. Nada é compreendido de maneira originária, tudo é meio que distorcido. Então existe essa ambiguidade. E a gente já viu isso com as próprias noções, né? Por exemplo, a noção de consciência, de subjetividade, é uma noção que já está, digamos assim, distorcida. Que já está, assim, que cria uma certa equivocidade por causa dessa noção de que existe uma separação entre o sujeito e o seu objeto.
E é por isso, então, tendo essa noção em mente, que o Heidegger fala, perdendo-se, ou seja, é aquela queda, na publicidade, ou seja, naquilo que já está posto pelo público, do agente, ou seja, do impessoal, daquilo que ninguém fala, mas que é de todo mundo. E em seu falatório, ou seja, daquilo que está posto e que eu simplesmente assumo, repito e passo para frente. O Dasein, nesses casos, né, o Dasein, que é o ente que tem o modo de ser do ente humano, ao ouvir, ou seja, o Dasein ouve. Ouvir aqui não é simplesmente ouvir uma linguagem verbal, é receber, captar uma coisa que já está posta. Então, ao receber, ao captar esse agente, ele deixa de ouvir a si mesmo. Ou seja, ao invés de ouvir a si mesmo, o Dasein dá ouvidos àquilo que já está posto. Percebe que, por mais que o Heidegger vai usando vários termos técnicos, o que ele está escrevendo não é obscuro. O que ele está escrevendo é muito claro. Nós, no mundo cotidiano, nós nos absorvemos por aquilo que já está dito, aquilo que já está dado, aquilo que já está colocado. E ao ouvir ou dar ouvidos a isso que já está colocado, a gente deixa de ouvir a nós mesmos. E aí o Heidegger escreve: se o Dasein deve poder ser resgatado dessa perda no deixar de ouvir e resgatado sem dúvida por si mesmo, então ele deve primeiramente poder encontrar o si mesmo que ele deixou de ouvir, ouvindo o agente. Esse ouvir agente deve se romper. Isto é, o Dasein deve dar a ele mesmo a possibilidade de um ouvir que o interrompa. Então pense que você está mergulhado naquilo que já está posto. Você está mergulhado na linguagem pública. Você está mergulhado nas noções compartilhadas do seu mundo cotidiano. E você então está como que abafando. Você não está ouvindo a si mesmo. É como aquelas pessoas, né, que às vezes liga uma música bem alta, né? Tem gente que faz isso. Às vezes está com várias questões internas difíceis de lidar. E o que a pessoa faz? Ela entra num carro ou pega no quarto e coloca uma música bem alta, assim, no último volume, para ver se o som exterior é mais forte do que o som dos conflitos internos, para tentar, digamos assim, não ouvir a si mesmo, abafar o som interno. O mundo cotidiano funciona meio que assim. São vários discursos, são várias noções que já estão dadas, que meio que são um som que tenta falar mais alto do que aquele que vem de nós mesmos. E aqui, claro que eu dei um exemplo que envolve interior e exterior, mas a gente vai pensando nisso, quebrando um pouco essa noção de interno e externo, né? Então, o que acontece? Se há, de fato, um si mesmo que quer ser ouvido, então esse si mesmo precisa interromper essa voz do mundo. E precisa haver uma voz que vem de nós mesmos, que vai se impor, que vai dizer assim para o Dasein: olha, você está escutando só o mundo cotidiano, só o agente, só aquilo que já tem colocado. Você precisa ouvir a si mesmo. Você precisa dar atenção para si mesmo. Então, se há alguma coisa que precisa resgatar o Dasein desse cotidiano, então isso que precisa resgatar o Dasein desse cotidiano precisa interromper, precisa se intrometer, digamos assim, nessa coisa cotidiana. E aqui, o Heidegger, como que ele vai chamar essa coisa que interrompe, que causa uma ruptura, que vem se intrometer e falar para o Dasein: pera, me escute, você está dando ouvido só para o mundo, você está dando ouvido só para o mundo cotidiano, você está dando ouvido só para o agente, você só está dando ouvido para a publicidade, para o falatório. Escute a si mesmo. Quem faz o que é isso, então, que se coloca como aquilo que chama o Dasein para ouvir a si mesmo? O Heidegger vai chamar isso de apelo. Então ele diz: a possibilidade de tal ruptura reside no ser intimado, sem mediação. Chama apelo. O apelo rompe o ouvir de agente. Então isso que vem, por assim dizer, causar essa ruptura é aquilo que o Heidegger vai estar denominando como apelo.
E o Heidegger vai dizer assim, aí entra a noção de consciência. Aquilo que, apelando dessa forma, dá a entender é a consciência. Então, aquilo que está apelando é a consciência. E aqui a gente precisa, então, já causar um rebuliço aqui sobre aquilo que eu falei. Sobre o fato de que consciência aqui não pode ter um sentido moral nem psicológico. O Heidegger está aqui fazendo uma coisa que a gente poderia chamar de inversão categorial. O que é uma inversão categorial? O Heidegger está pegando uma categoria que tem um certo significado e ele está invertendo o significado dessa categoria para dar um novo significado para ela. Tradicionalmente, a noção de consciência, pelo menos no sentido de Gewissen, tem o sentido de uma consciência moral. Uma consciência que é capaz de distinguir o que é bom e o que é mal. O Heidegger está pegando essa noção de consciência e está revertendo ela. Está invertendo ela para dar uma noção de uma consciência que não tem mais um sentido moral. Porque aqui a discussão sobre o fato de que o Dasein precisa ouvir a si mesmo não é uma discussão sobre certo ou errado. É certo que o Dasein ouça a si mesmo? É o dever moral, ético do Dasein ouvir a si mesmo? É dever moral que o Dasein seja resgatado da sua vida pública? Não. É errado viver de acordo com a cotidianidade? É errado viver absorvido pelo agente? Não. Na verdade, essa é a maneira como todos nós nos encontramos no nosso dia a dia, senão a gente não vive. Em certa medida, a gente tem que assumir o que está dado. Em certa medida, a gente tem que viver de acordo com aquilo que está posto, senão a gente não vive, a gente simplesmente não vive. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as coisas do dia a dia, e para isso a gente tem que assumir algumas coisas que já estão postas. Nesse sentido, não há nada de errado ou de imoral nisso. Também não há nada de certo, correto em dar ouvidos a si mesmo. Então, aqui não existe uma noção de certo e errado, de bom e de mal em sentido moral. Essa consciência, portanto, que chama o Dasein para ouvir a si mesmo, para assumir as suas próprias escolhas, para assumir as responsabilidades por suas próprias escolhas, não é uma consciência moral. Até porque a gente vai ver que essa consciência ela não tem um conteúdo. O que é essa consciência? Essa consciência é um invocar que revela a existência da sua vocação. Ou seja, é uma consciência que chama o Dasein para a sua vocação. Qual que é a vocação do Dasein? O Dasein ele é pura possibilidade, ele é suas próprias escolhas. Se o Dasein é suas próprias escolhas, a vocação do Dasein é escolher a si mesmo, é escolher aquilo que ele é. Quando está mergulhado no agente, quem determina o que o Dasein é o agente, é o impessoal. Aquilo que eu sou fica determinado por aquilo que está colocado. Eu sou aquilo que o agente requer que eu seja. Eu sou aquilo que está posto para que eu seja. Portanto, nesse sentido, aquilo que está colocado meio que determina quem eu sou. Mas a vocação do Dasein enquanto um ser de escolha, enquanto um ente que escolhe a si mesmo, é que ele mesmo faça a escolha por aquilo que ele é. E assuma as responsabilidades de fazer essa escolha. E aqui não é nada de certo ou errado. Aqui é simplesmente uma questão existencial. Uma questão de que o Dasein, na medida em que ele é um ser livre e um ser que é dono da sua própria vida, dono da sua própria trajetória existencial, é que ele assuma as suas próprias escolhas. É que ele escolha por si mesmo quem ele é. Então, em certo sentido, essa consciência vem apelar, vem intimar o Dasein a fazer essa escolha. Não porque ela seja certa ou porque ela seja errada, mas porque isso é a vocação do Dasein. Essa consciência ela não diz que opções específicas escolher ou evitar, mas convoca-me a escolher e assumir a responsabilidade por minhas escolhas. Essa consciência, esse apelo, ele é vazio. Ele tem um discurso, mas é um discurso que não precisa ter palavras. Porque a gente já viu que o discurso, ele espelha a linguagem do mundo.
Então, todas as vezes que o Heidegger está falando de linguagem, ele não está falando simplesmente de linguagem verbal. Porque o próprio mundo é estruturado como linguagem. E eu posso articular, porque o discurso tem a ver com articular isso, eu posso articular essa linguagem do mundo tanto como linguagem verbal, como linguagem gestual, ou como outras formas de linguagem não verbal. O próprio silêncio é uma linguagem. Nesse caso, essa consciência, ela também conclama pelo silêncio, ela não fala nada para você. Ela não diz o que você tem que fazer. Ela simplesmente te convoca, sem precisar fazer uso de palavras. E ela não fala que opções você deve escolher. Ela simplesmente te chama a fazer a escolha. Então ela não vai dizer se você deve fazer filosofia ou psicologia, se você deve ser pai ou não, se você deve casar ou não. Essa consciência não vai te falar nada sobre isso. Se você deve viver de maneira ética ou não, se você deve viver de maneira moral ou não. Essa consciência não te fala isso, ela não é moral. Ela nem sequer te fala se você deve viver de modo moral. Ela simplesmente fala, é você, ela simplesmente chama, faça suas próprias escolhas. Não importa quais escolhas serão essas, desde que elas sejam feitas por você. Então, tudo que essa consciência faz é dizer, faça suas próprias escolhas e assuma a responsabilidade por elas. Faça suas próprias escolhas e assuma a responsabilidade por elas. Só que quais são essas escolhas? Essa consciência não vai te falar. Por isso que ela nem chega a ser moral, ela é pré-moral. Porque ela nem te diz se você deve escolher viver de maneira moral. Se você escolher viver de maneira imoral, essa consciência vai falar assim, então, faça essa escolha e assuma a responsabilidade por ela. Ela não vai te dizer se você deve escolher isso ou aquilo. Ela simplesmente vai te conclamar a fazer escolhas. Ao invés de deixar que o agente, aquilo que está posto, faça as escolhas por você, faça você mesmo as suas próprias escolhas. E aí o Heidegger vai dizer, tomamos o apelar como um modus do discurso. Então você lembra, né, nós falamos aqui logo no começo, que a estrutura da abertura ela envolve a disposição afetiva, a compreensão e o discurso. O discurso é a articulação. Então existe uma articulação, é um discurso. Esse apelo da consciência, ele é um discurso. Como nós vimos, um discurso ele não precisa ser feito em linguagem verbal. Por isso esse apelo ele é silencioso, digamos assim, porque ele não tem necessariamente um conteúdo. E aí o Heidegger diz, todo expressar e apelar já pressupõe um discurso, quando a interpretação se refere a uma voz da consciência. E aqui entra de novo aquela questão de que na linguagem cotidiana, às vezes, a gente até fala das estruturas existenciais, só que de um jeito um pouco distorcido. Então, como que essa noção da consciência que apela aparece no contexto da linguagem cotidiana? Ela aparece no contexto da linguagem cotidiana a partir da noção de voz da consciência. Então, às vezes, a gente ouve, siga sua voz da consciência. E o Heidegger está mostrando aqui que essa própria expressão que a gente usa na linguagem cotidiana de uma voz já revela que, então, nós podemos compreender esse apelo da consciência como o discurso. E aí o Heidegger fala, o fenômeno não é comparado com apelo, mas como discurso. É entendido a partir da abertura constitutiva para o Dasein. Consideração que evita, desde o início, o caminho que nos oferece de imediato para uma interpretação da consciência, remetê-la a uma das faculdades da alma, intelecto, vontade ou sentimento, ou explicá-la como um produto de uma mescla dessas faculdades. E aqui está aquilo que eu falei, o Heidegger pegou uma noção de consciência e ele teve que fazer uma inversão dessa categoria. O que o Heidegger está falando aqui? Geralmente, quando a gente vê as pessoas utilizando-se do termo consciência, em geral, elas querem trabalhar com uma noção que tem a ver com a alma, com a mente, com uma faculdade da mente. A gente já viu que na psicanálise, por exemplo, a gente tem a noção do superego. Né? O superego ele não é totalmente consciente no sentido da consciência psicológica, mas em sentido de consciência moral ele funciona como uma consciência moral, né? Que faz censura psíquica. Mas o superego ele tem uma parte inconsciente também. De todo modo,
Perceba, o superego é uma instância da psique, uma instância psicológica. Da mesma maneira, a alma. A alma tem o intelecto, ela tem a vontade e ela tem o sentimento. E poderia haver uma faculdade da alma, talvez do intelecto, ou talvez da vontade, que tenha esse caráter de consciência moral. Então, seria uma faculdade da alma. O que o Heidegger está falando? Por mais que o termo consciência, Gewissen, tenha sido utilizado nesse sentido, não é nesse sentido que eu estou empregando ele. Não é para ser tratado nesse sentido. Então, assim, ele finaliza o parágrafo 55. Agora nós vamos considerar o parágrafo de número 56. Então, finalizado o parágrafo 55, nós podemos dar início ao parágrafo de número 56, que é sobre o caráter de apelo da consciência. No parágrafo de número 56, o Heidegger abre ele dizendo que ao discurso pertence o sobre o que ele discorre. Então, o discurso ele tem um aboutness. O que é um aboutness? Uma sobridade. O discurso ele fala sobre alguma coisa. Então, o discurso está sempre apontando para além dele mesmo, porque ele articula algo. Então, por exemplo, a gente considera quando a gente está discorrendo sobre algo do mundo. Por exemplo, eu estou discorrendo sobre essa garrafa. Perceba, essa garrafa ela está no horizonte do mundo que já é linguagem. Ela já é significado. Mas eu articulo esse significado numa linguagem verbal, por exemplo. Nesse caso, o discurso ele discorre sobre algo. Sobre a garrafa, no caso. O discurso ele também pode ser não verbal. Então eu posso, por meio de gestos, estar discorrendo sobre algo. O discurso ele pode ser o próprio silêncio. Esse silêncio pode ser sobre algo. Tem até aquela expressão, né? O silêncio fala mais que 1000 palavras. A gente pode dizer isso justamente porque o silêncio ele também tem um aboutness. Ele é sobre algo. Então o que caracteriza o discurso é que ele é sobre algo. Se a gente considerou que o apelo da consciência é um modo do discurso, esse apelo da consciência também tem que ser sobre algo. Então, o que é o apelo? É o clamor, é o suplicar com veemência, é o proclamar com ímpeto, é chamar por algo imprescindível. E de que esse apelo fala? Será que esse apelo está falando de coisas do mundo? Está falando de uma garrafa? Está falando de uma mesa, de um trabalho? Não. O Heidegger vai dizer que é aquilo de que se discorre no apelo da consciência. Isto é, que é intimado. Ele responde, é manifesto que é o Dasein ele mesmo. Então, o discurso do apelo da consciência é o próprio Dasein. O sobre o que, o aboutness, é o próprio Dasein. Então, o apelo fala sobre o próprio Dasein. O apelo é sobre o próprio Dasein e sua vocação, que é fazer escolhas, que é escolher a si mesmo. O Dasein não é que ele escolhe algumas coisas, como se ele escolhesse o emprego, como se ele escolhesse que faculdade fazer. O Dasein escolhe quem ele mesmo é. Porque aquilo que nós somos não está pré-determinado. Portanto, aquilo que nós somos é resultado de nossas escolhas. Somos nós que, por meio de nossas escolhas, constituímos quem nós somos. Só que, perdido no agente, o Dasein passa a determinar quem ele é por aquilo que já está posto ou colocado. Então, o discurso do apelo da consciência intima o Dasein a deixar de ouvir o que o agente está postulando que ele deva ser, para que esse próprio Dasein assuma sua própria escolha daquilo que ele mesmo é. E aí o Heidegger vai dizer, né, se o apelo tivesse uma meta tão vaga, então ao Dasein restaria quando muito uma ocasião de prestar atenção a si. Porém, a essência do Dasein é inerente na abertura de seu mundo, ele também se abra, de maneira que ele sempre já se entende. O apelo atinge o Dasein nesse cotidiano mediano ocupado, já sempre se entender. É interessante que o apelo da consciência ele vai se interpor ao próprio agente. Ele vai, digamos assim, irromper o próprio discurso do agente. É enquanto o Dasein está mergulhado no agente que o apelo vai se manifestar. Agora, outra pergunta. A gente viu que o discurso é sobre o Dasein, mas a gente também poderia perguntar, em relação a que ele é intimado? Tudo bem que
a intimação tem a ver com o Dasein. Mas essa intimação intima o Dasein sobre o quê? A fazer o quê? Porque poderia ser o caso que essa intimação tem a ver com o Dasein, mas ela está intimando o Dasein a outra coisa, por exemplo, a escolher um emprego. Mas não é isso, porque o Heidegger responde em relação a que ele é intimado, em relação ao próprio si mesmo. Então ele é intimado sobre si mesmo, como eu disse, ele é intimado a assumir a escolha sobre quem ele mesmo é, sobre o si mesmo próprio. Então, nesse sentido, ele é chamado a ouvir a si mesmo e tomar uma escolha sobre si mesmo. E isso acontece como uma coisa que se interpõe no próprio agente. O Heidegger fala, né? Agente é intimado a si mesmo, não contudo ao si mesmo que pode se tornar objeto de juízo apreciativo, nem ao si mesmo que se esmiuça inquieto, curioso incessantemente em sua vida interior, e nem ao si mesmo de um ficar analiticamente embasbacado ante os estados da alma e suas profundezas. A intimação ao si mesmo em agente não faça em si mesmo que seja o interior em que ele deva fechar para o mundo exterior. E aqui, de novo, né, o Heidegger vai tomando todo um cuidado para aquela coisa que eu falei, de pegar o conceito de consciência e fazer uma inversão. Porque agora, com todo esse discurso, alguém poderia... então você está falando de vida interior e mundo exterior. Porque seria como assim, o Dasein está mergulhado no mundo exterior e o apelo da consciência chama o Dasein a voltar para o seu mundo interior, a voltar para a sua interioridade. Aí o Heidegger já está aqui falando, não é isso. Porque se for isso, então a gente está trabalhando com um conceito psicológico de consciência, ou a gente está trabalhando com um conceito internalista de consciência, um conceito mentalista de consciência. Então não pode ser isso. Esse apelo, ele chama o Dasein a escolher quem ele mesmo é, e assim ele também escolhe o seu mundo. Esse mundo não está separado do Dasein. Esse mundo, o Dasein é seu próprio mundo. Então escolher a si mesmo é também escolher o seu próprio mundo. É constituir o seu próprio mundo. E por isso essa noção de escolher a si mesmo não pode ser uma noção internalista. Não é voltar-se para uma vida interior desligando-se de um mundo exterior. É, na verdade, escolher o seu próprio mundo. E não se voltar para uma vida interna ou interior. E aí o Heidegger também fala. Ele pergunta, mas como devemos determinar o dito desse discurso? O que é dito nesse discurso? Já que o apelo é um discurso, o Heidegger pergunta, o que esse discurso diz? E o Heidegger responde, nada. Ou seja, esse discurso não fala nada. Em que sentido ele não fala nada? Ele não tem conteúdo. Ele não está dizendo, faça isso ou faça aquilo. Ele convoca-nos a tomar uma escolha, é fato. Ele nos convoca a escolher a nós mesmos. Mas o que deve exatamente ser escolhido, esse discurso não diz. Se você deve fazer psicologia ou filosofia, se você deve fazer caminhada ou não, se você deve casar ou não, se você deve viver de maneira ética ou não. Esse discurso não diz. Ele só diz, faça escolhas e assuma a responsabilidade por elas. Por isso, esse discurso é vazio. O apelo nada enuncia, não dá notícia alguma sobre acontecimentos do mundo, nada tem para contar. E menos que tudo, aspira a abrir um solilóquio no si mesmo intimado. Ele não é como uma conversa interna. Não é como se você parasse e ficasse conversando consigo mesmo. Porque todos nós temos isso, né? Todos nós, às vezes, paramos e conversamos sobre nós mesmos. Conosco mesmo. E principalmente quando a gente quer fazer alguma escolha difícil. Então a gente para e vou falar comigo mesmo. Nossa, será que eu devo fazer filosofia? Estou pensando nessa possibilidade, estou pensando naquela. E às vezes eu posso criar um solilóquio. Eu posso criar uma conversa comigo mesmo. Mas não é isso que o Heidegger está chamando de apelo. O que o Heidegger está chamando de apelo pode ser um silêncio completo. Pode ser simplesmente a sensação de incômodo. Pode ser uma coisa sem palavras. Não discorre sobre nada no mundo. Então ele fala, o apelo, em correspondência à sua tendência de apelo, não convida ao si mesmo intimado a uma tratativa, senão que, como despertar para o mais próprio poder ser si mesmo, ele convoca o Dasein para a frente, para suas possibilidades mais próprias.
O apelo está apontando para o futuro. Nós já vimos isso, que no Heidegger, se existe um período de tempo, né? Se existe um momento extático do tempo, se existe um momento do tempo que tem prevalência, é o futuro. Por que é o futuro? Porque o passado, ele já aconteceu, né? O presente é o que agora, mas no presente eu construo o meu futuro. Então, por minhas próprias escolhas, eu me lanço no futuro. Então, o futuro ele está em aberto. E o futuro é constituído pelas escolhas que eu faço agora. Então, não importa o que eu fui no passado. Não importa qual é o meu passado. O futuro, diante de mim, ele está em aberto. E, portanto, por minhas próprias escolhas, eu escolho quem eu serei no futuro. Então, por minhas próprias escolhas, eu estou construindo o meu futuro. Por isso, o futuro tem esse caráter especial numa analítica existencial. Porque a analítica existencial, ela enfatiza, digamos assim, as nossas escolhas. E as nossas escolhas, elas sempre apontam para o futuro. Eu estou sempre escolhendo aquilo que eu serei. Então, tudo que o apelo aponta é para o futuro. É para construir o seu futuro. Mas que futuro que eu devo construir? O apelo não diz. Ele só diz, construa o seu futuro. Ele só aponta para você, assuma as possibilidades. O apelo, portanto, prescinde de toda proferição. Ele não precisa proferir palavras. Não se põe de modo algum em palavras. No entanto, nada permanece obscuro e indeterminado. Não é porque o apelo é silencioso, não é porque o apelo não diz nada, não é porque o apelo não usa palavras, que ele é obscuro, que ele é indeterminado. A consciência discorre única e constantemente no modo do calado. A consciência ela é, portanto, silenciosa. E aqui o Heidegger vai colocar que não existe essa coisa de um apelo obscuro, só porque ele é silencioso. Apesar da aparente indeterminação do conteúdo do apelo, ou seja, apesar do apelo não trazer um conteúdo, não se pode deixar de ver que a direção do apelo, esse apontar para o futuro, é segura. Esta não necessita de que sequer busque o intimado tateando. Não é como, nossa, então o Heidegger está falando que tem um apelo. Então eu preciso fechar os olhos, fazer uma meditação para ouvir minha voz interior, para ouvir esse apelo interior. Eu preciso de técnicas especiais. Eu preciso de, sei lá, fazer uma grande meditação para conseguir ouvir. Preciso fazer um voltar introspectivo. Não. Não, isso seria completamente internalista e mentalista. Não é isso. O apelo, ele não precisa, você não precisa fazer esforço para que ele apele. Na verdade, o apelo apela a todo tempo. Ele é constitutivo. O apelo está presente constantemente. E não precisa fazer esforço para ouvi-lo. Ele simplesmente está ali, a todo momento. Então ele fala, esta não necessita sequer de que se busque o intimado tateando, nem exige sinal algum de que ele é ou não aquele a que se visa. Os enganos não surgem na consciência porque o apelo se equivoca, mas só do modo como o apelo é ouvido. O apelo ele é claro, o apelo ele não é obscuro, o apelo ele é cristalino. O que pode acontecer é da pessoa que está mergulhada no agente ouvir o apelo de modo que o equivoca. Por estar mergulhado na ditadura do impessoal, na ditadura do agente, por estar mergulhado naquilo que está posto, a pessoa pode distorcer isso que está sendo dito. Ou melhor, isso que o apelo conclama. Mas o apelo, ele mesmo, ele é claro, ele é cristalino. E o Heidegger vai finalizar o parágrafo 56 dizendo: o apelo pelo qual caracterizamos a consciência é intimação de agente mesma em seu si mesma. Como tal, essa intimação é um despertar do si mesmo para o seu poder si mesmo e por isso um apelo ao Dasein para que vá adiante, sempre apontando para o futuro em suas possibilidades. E aí o Heidegger finaliza, né, com esse parágrafo e ele vai dizer que no parágrafo 57 ele vai considerar a seguinte questão. Ele fala, mas só ganhamos uma interpretação ontologicamente suficiente da consciência
quando se esclareçam não só quem é intimado no apelo, mas para quem ele mesmo apela. Como o intimado se comporta em relação ao apelante, de que modo deve ser apreendida essa relação como conexão de ser ontológica. Então, o que o Heidegger está dizendo? Nesses 2 parágrafos, a gente abriu o campo. A gente abriu a questão. Mas ainda a gente não estudou o suficiente para entender essa consciência, esse apelo. A gente ainda precisa entender quem é intimado, para quem se apela. A gente precisa entender qual que é a relação entre o intimado e o apelante. A gente precisa entender essa relação e sua conexão de ser ontológica. Então ainda precisa de muita coisa para ser vasculhada, para ser trabalhada. Mas nesses 2 parágrafos, digamos assim, a gente deu uma introdução ao assunto. A gente abriu a discussão para a gente depois aprofundar. Então nos próximos vídeos a gente vai estar dando continuidade a essa questão, né? Geralmente 2 parágrafos por vídeo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenha esclarecido, né? Compartilhe a playlist com qualquer pessoa ou outra pessoa que possa se interessar, digamos assim, por essa série de estudos de Ser e Tempo. E até mais.